Sussurros na escuridão. Olhos te observando, você sente que não está sozinho. Algumas presenças não deveriam estar aqui. Olá a todos. O que vou contar agora aconteceu comigo e minha esposa em 2018, numa pousada abandonada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Me chamo André Mendonça e minha esposa é Juliana. Naquele ano, estávamos recém-casados e decidimos passar um fim de semana romântico na cidade histórica, conhecida por seu clima ameno e construções antigas. A viagem começou maravilhosa, mas quando estávamos voltando para casa no domingo, uma tempestade violenta atingiu a região. As estradas ficaram bloqueadas por deslizamentos e fomos informados que precisaríamos esperar pelo menos um dia até que as vias fossem liberadas. O problema é que tínhamos pouco dinheiro sobrando. Precisávamos encontrar um lugar muito barato para passar a noite. Depois de muito procurar, encontramos uma pousada antiga nos arredores da cidade. O lugar parecia abandonado há anos, com pintura descascada e um jardim completamente tomado pelo mato. Mas o preço cabia no nosso bolso e o dono garantiu que o quarto estava em condições de uso. Desde o momento em que entramos naquele lugar, Juliana começou a agir de forma estranha. Ela, que sempre foi alegre e falante, ficou calada, com o olhar perdido. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apenas disse: "Tem algo errado aqui, André. Estou sentindo um peso no peito que não consigo explicar." Sugeri sairmos para jantar em algum lugar da cidade, mas ela se recusou. Disse que estava muito cansada e preferia ficar no quarto. Passamos o resto da tarde assistindo TV numa sala comunitária da pousada. Por volta das 8 da noite, Juliana adormeceu no sofá. Eu cometi um erro terrível. Estava com fome e decidi ir até uma padaria que tinha visto a algumas quadras dali. Não quis acordar Juliana, então apenas saí. Comprei alguns salgados e café e voltei em menos de 20 minutos. Quando entrei no quarto, Juliana gritou como nunca tinha ouvido antes. Ela pulou da cama, os olhos arregalados de puro terror, procurando freneticamente algo para se defender. "O que foi? O que aconteceu?" Zrenia, perguntei desesperado. "Tinha alguém aqui, André. Alguém estava deitado ao meu lado, passando a mão no meu braço. Eu pensei que fosse você, mas quando vi você entrando pela porta..." Olhei embaixo da cama, dentro do armário, no banheiro. Não havia ninguém além de nós no quarto. Tentei convencê-la de que tinha sido um pesadelo, mas ela jurava que estava acordada. Jantamos em silêncio. Juliana não era mais a mesma. Seus olhos estavam diferentes, como se tivesse visto algo que a mudou para sempre. No meio da madrugada, ela me acordou. Estava tremendo, agarrada ao meu braço. "André, tem uma mulher sentada ali." Segui o olhar dela até o canto do quarto. Uma senhora idosa, com um vestido preto antigo, cabelos brancos desgrenhados, estava sentada numa poltrona velha. Seus olhos fundos nos encaravam fixamente. Não piscava, não se movia, apenas observava. Senti meu corpo gelar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Puxei o cobertor sobre nossas cabeças, como crianças assustadas. Quando finalmente criei coragem para olhar novamente, ela tinha desaparecido. Acendi todas as luzes. Juliana chorava descontroladamente. Decidimos sair daquele lugar imediatamente, mesmo no meio da noite, mesmo perdendo o dinheiro. Quando contamos ao recepcionista o que tinha acontecido, ele apenas suspirou e disse: "Vocês não são os primeiros. Essa pousada foi um hospital psiquiátrico nos anos 60. Muitos pacientes morreram aqui em condições questionáveis." Saímos dali às pressas. Juliana disse que, ao pisar na rua, sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nunca mais voltamos a Petrópolis. E aprendemos que, às vezes, é melhor gastar um pouco mais do que enfrentar o desconhecido.
Olá, me chamo Fernanda e estou escrevendo de São Paulo. Quero compartilhar algo perturbador que aconteceu comigo e meu namorado Lucas durante nossas férias em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Lucas conseguiu uma folga em julho, então decidimos passar alguns dias na cidade histórica. Eu queria um lugar aconchegante, mas que não fosse muito caro. Depois de muita pesquisa, encontrei uma pousada pequena que parecia perfeita. Não ficava no centro histórico, onde os preços são absurdos, mas estava a apenas algumas quadras de distância. O lugar tinha até uma piscina pequena. Chegamos pela manhã para fazer o check-in e inicialmente tudo parecia ótimo. A pousada era exatamente como nas fotos, limpa, bem cuidada e aconchegante. O único detalhe que me incomodou foi que nosso quarto ficava no térreo, com a janela de frente para a piscina. Fiquei preocupada com barulho e falta de privacidade, mas a recepcionista garantiu que a piscina fechava às 19 horas e ninguém podia ficar lá depois desse horário. Nos instalamos e passamos o dia conhecendo a cidade, voltando apenas tarde da noite, depois das 23 horas. Tínhamos parado num bar do centro histórico e perdemos a noção do tempo. Quando entrei no quarto, as cortinas estavam abertas. Ao me aproximar da janela para fechá-las, notei um homem idoso sentado numa das espreguiçadeiras da piscina. Ele estava imóvel com um livro aberto cobrindo parte do rosto. Achei estranho, já que a piscina deveria estar fechada há horas, mas não dei muita importância. Apenas fechei as cortinas e fomos dormir. No dia seguinte, passamos a manhã na piscina. Depois fomos à praia e voltamos por volta das 19h30. Lucas perguntou se queríamos sair para jantar ou pedir algo no quarto. Foi quando vi novamente o mesmo senhor, na mesma posição, com o mesmo livro cobrindo parcialmente seu rosto. Comentei com Lucas que era estranho alguém estar na piscina depois do horário de fechamento. Quando o funcionário trouxe nosso jantar, perguntamos discretamente se era permitido usar a piscina àquela hora. Ele pareceu confuso e garantiu que não, que as portas para a área da piscina eram trancadas pontualmente às 19 horas e que ele mesmo tinha verificado o local antes de fechar. Insistimos que havia um senhor lá fora. O funcionário, visivelmente desconfortável, foi verificar. Quando voltou, estava pálido. Não havia ninguém na piscina. O funcionário nos perguntou como era o homem que tínhamos visto. Quando o descrevemos, ele engoliu em seco e disse que precisava falar com o gerente. Minutos depois, o gerente bateu à nossa porta. Ele queria saber exatamente o que tínhamos visto. Depois de ouvirmos, ele nos contou algo que fez meu sangue gelar. 3 anos antes, um hóspede idoso havia se afogado naquela piscina. Ele era um professor aposentado que sempre lia à beira da piscina, mesmo depois do horário permitido. Numa noite, aparentemente teve um mal súbito enquanto nadava sozinho e se afogou. Seu corpo só foi encontrado na manhã seguinte pelo funcionário que abria a piscina. O gerente nos disse que não era a primeira vez que hóspedes relatavam ver um senhor lendo à beira da piscina depois do horário de fechamento. Sempre na mesma espreguiçadeira, sempre com o livro parcialmente cobrindo o rosto. Não precisamos de mais nada. Naquela mesma noite, arrumamos nossas malas e fomos para outra pousada. Lucas tentou me convencer de que era apenas uma história para assustar turistas, mas eu sei o que vi. Desde então, sempre pesquiso a história dos lugares onde me hospedo. Algumas energias permanecem, revivendo momentos que deveriam ter ficado no passado. Olá a todos, meu nome é Ricardo. Quero compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente minha visão sobre o mundo espiritual. Aconteceu há 2 anos durante uma viagem com minha esposa Teresa para Gramado, na Serra Gaúcha. Nossos filhos nos deram essa viagem de presente de aniversário de casamento. Estávamos muito animados para conhecer a famosa cidade turística e esquecer um pouco da rotina. O hotel onde ficamos era um dos mais tradicionais da cidade, dividido em várias alas. Nosso quarto ficava no 8º andar e da nossa sacada podíamos ver outro prédio do mesmo hotel, com quartos exatamente de frente para o nosso. Chegamos e nos instalamos. O lugar era realmente bonito, com aquela arquitetura europeia típica de Gramado.
Depois de descansar um pouco, Teresa foi tomar banho para descermos e jantar no restaurante do hotel, que tinha uma vista incrível para o vale. Enquanto ela se arrumava, decidi ir para a sacada. Mesmo sem vista para as montanhas, o ar puro da serra era revigorante. Sentei-me numa cadeira e fiquei observando a paisagem. Foi quando notei algo estranho no prédio à frente. Uma jovem estava parada na sacada do quarto, exatamente em frente ao nosso. O que me chamou a atenção foi o modo como ela me encarava, completamente imóvel. A garota usava um vestido branco longo e tinha cabelos escuros e lisos. Não conseguia ver bem seu rosto devido à distância, mas percebi que ela não demonstrava nenhuma expressão. Apenas me observava. Tentei ser simpático e acenei, mas ela não respondeu. Quando Teresa saiu do banho, comentei sobre a garota estranha, mas ela disse não ter visto ninguém, apesar de ter ido à sacada para tirar fotos. Não dei muita importância e descemos para jantar. Passamos uma noite agradável no restaurante e voltamos para o quarto por volta da meia-noite. Como tinha tomado alguns drinks, não conseguia pegar no sono. Teresa adormeceu rapidamente, mas eu decidi voltar à sacada para tomar um pouco de ar fresco. Antes, olhei para o outro prédio, mas não havia ninguém na sacada da frente. Sentei-me na cadeira e comecei a admirar o céu estrelado da serra. Depois de alguns minutos, percebi um movimento no prédio à frente. A mesma garota de antes apareceu novamente, caminhando lentamente em direção à sacada. Seus movimentos eram estranhos, quase mecânicos. Ela se aproximou do parapeito, apoiou as mãos e começou a se inclinar para a frente, cada vez mais. De repente, sem qualquer hesitação, ela se jogou. Vi claramente seu corpo caindo no vazio. Fiquei paralisado. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o copo que segurava. O barulho acordou Teresa, que veio correndo ver o que tinha acontecido. Ela se jogou! A garota se jogou da sacada! Zrenia! Gritei, enquanto corria para pegar o telefone e ligar para a recepção. A recepcionista respondeu com uma calma absurda, dizendo apenas que não me preocupasse, que eles cuidariam disso. Desliguei incrédulo. Como podiam reagir assim a um suicídio? Não consegui ficar no quarto esperando. Disse a Teresa que precisávamos descer para ver o que estava acontecendo. Ela, assustada, concordou em me acompanhar. Ao chegarmos à recepção, tudo estava absolutamente normal. Os funcionários conversavam tranquilamente. Alguns até riam enquanto olhavam um celular. Perguntei sobre a jovem que tinha se jogado e a recepcionista trocou olhares com um colega. Foi ele quem respondeu, com uma voz calma demais para a situação. Senhor Ricardo, ninguém se jogou de nenhuma sacada esta noite. Verificamos por precaução, mas isso acontece com frequência. Hóspedes que ficam nesse lado do hotel relatam ver uma jovem se jogando da sacada do quarto em frente. Mas nunca encontramos nada. Pensei que estavam tentando encobrir o acidente para não prejudicar a imagem do hotel. Mas então, a recepcionista disse algo que me deixou gelado. O que o senhor viu aconteceu há 15 anos. Uma jovem de 19 anos, filha de uma família tradicional da cidade, estava hospedada naquele quarto. Ela sofria de depressão severa e, numa noite de inverno, tirou a própria vida se jogando da sacada. Desde então, muitos hóspedes relatam ver a cena se repetindo. Teresa saiu correndo para uma área externa e voltou dizendo que não havia nada nem ninguém caído no chão. A recepcionista me mostrou no sistema que ninguém estava hospedado naquele quarto há semanas. Na verdade, eles evitavam colocar hóspedes lá sempre que possível. Não dormimos aquela noite. Na manhã seguinte, pedimos para mudar de quarto para o outro lado do hotel. Completamos nossa viagem, mas algo em mim mudou para sempre. Há coisas neste mundo que a ciência ainda não consegue explicar. Energias e memórias que ficam presas em lugares onde tragédias aconteceram, condenadas a repetir eternamente o momento de sua maior dor. Boa noite.